Olá, turma B, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje estamos aqui para mais uma aula de tecnologias digitais. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal. A gente vai falar sobre os meios de comunicação. Você sabe o que são meios de comunicação? Não? Vamos lá entender um pouquinho então? Hoje, além dos meios de comunicação, a gente vai ver também um pouco do processo de evolução do telefone, até ele chegar nesse aparelho pequenininho que a gente conhece aqui. Vamos lá então? Entender um pouquinho como é que foi esse processo então, dessa evolução dos meios de comunicação, especificamente do telefone. Mas primeiro vamos entender o que são meios de comunicação. Meios de comunicação são meios que eu utilizo para me comunicar. Então, meios que o ser humano utiliza para comunicar-se. Então, eu posso me comunicar através da televisão, através do jornal, através da carta, através de um rádio e assim por diante, através de revistas. Tudo isso são meios que eu utilizo para me comunicar. Então, esses meios de comunicação são importantíssimos em nossa sociedade. E hoje a gente vai ver um pouquinho de como um desses meios passou por esse processo de transformação até chegar nos dias atuais. Vamos lá, então, ver como é que o telefone chegou, então? A gente já entendeu quais são os meios de comunicação. Vamos ver como que foi esse processo, então? O telefone surge por volta de 1870 com um senhor chamado Alexander Graham Bell, que foi o responsável por patentear a primeira invenção do primeiro telefone. E aqui na imagem ele traz uma demonstração, ele fazendo uma demonstração pública de como esse telefone funcionava para a época. Isso era foi uma invenção que revolucionou a maneira do ser humano se comunicar. Até então, de maneira bem precária ainda. Então, a comunicação surge através desse telefone de maneira bem mais simples e rápida. Eis aqui um dos primeiros modelos que passa a se popularizar. Nessa época que eu ainda não tinha telefones, por exemplo, números de telefones. Eu tinha que ligar numa central, falar com a telefonista e ela completaria essa ligação para mim. De maneira bem rústica ainda. Percebe que ele ainda é de ferro, parece um castiçal. Então, ele é de maneira bem simples ainda. Nada parecido com o que a gente conhece hoje, desse tamanhozinho aqui. Então, ele era grande, pesado e de maneira bem rústica ainda. Mas logo depois, por volta dos anos 20, por volta de 1920, surgem os aparelhos mais modernos, que a gente, parecido com o que a gente conhece hoje. Aqui ele já não é mais de ferro, ele já tem números telefônicos, e ele começa a se transformar e a se popularizar no mundo. Então aqui ele ainda não tem as teclas que a gente conhece hoje, mas ele já tem uma maneira de se discar esse número então. Então os telefones começam a se popularizar mundo afora. Então uma nova maneira de comunicar surgiu no mundo e se popularizou. Logo depois, esses telefones começam a diminuir de tamanho. Eles passam a ser menores e mais modernos, com a qualidade um pouco maior. Percebe que começa a ter uma cor mais atrativa, uma maneira de se popularizar no mundo. Logo depois, por volta da década de 70, começam a surgir os telefones que possuem teclas. Então, as teclas só surgem nos telefones por volta dos anos 70. Há muitos anos atrás começam a surgir os primeiros telefones que a gente conhece hoje, parecido com o que a gente conhece hoje, né? Logo depois surge outra invenção que revolucionou o mundo. Pegaram o telefone e adaptaram ele de maneira que ele ficasse móvel. Mas então era o celular, professor? Não, ainda não era o celular. Esse aqui era um telefone sem fio. Ele ficava numa base, mas eu poderia circular em uma pequena distância próxima dessa base, ou seja, eu tinha um telefone sem fio. Legal, não é? Percebe que ele ainda é muito grande, ainda de maneira bem rústica ainda, mas já era uma modernidade na época. Logo depois, a gente chega nos modelos atuais que a gente tem hoje. Eis aqui dois modelos, um modelo sem fio e um modelo com fio. Então, modelos tradicionais. Mas, professor, como assim? E quem não tinha acesso a esses telefones, como é que fazia? Não ligava? Sim, ligava, é o que a gente vai ver agora. A gente tem também os telefones públicos na época. Esse aqui era um telefone público da época dos anos 70, início dos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80. Ele funcionava com fichas. Cada fichinha dessa aqui me dava um certo tempo de ligação. Então eu colocava a fichinha lá e ele me dava um certo tempo de ligação. Mas ele passou por um processo de transformação também que a gente vai ver agora. Ele evoluiu também. Eis aqui eu trouxe para vocês aqui uma foto da cidade do Rio de Janeiro de 1982, as pessoas fazendo fila
para fazer ligações em praça pública. Então, percebe que muitas pessoas aguardam aqui para fazer a sua ligação. Então, os telefones públicos eram uma maneira de quem não tinha uma renda para dinheiro para ter um telefone fixo em casa, poder também utilizar e fazer as ligações que necessitavam. Depois, o telefone passou por outras transformações, o telefone público, e veio os telefones de cartão. Então, eles passaram a ter um cartão magnético que daria para fazer ligação também, semelhante a esse aqui, ó. Eis aqui um cartão de 50 unidades que te dava também um tempo para você fazer essas ligações. Então, ele sai a ficha e entra o cartão telefônico. Então, até chegar nos dias atuais, os modelos atuais utilizam os cartão telefônico. Mas hoje, como o aparelho celular se popularizou de tal maneira que boa parte das pessoas possuem telefone celular, então não há mais necessidade de eu ter telefones públicos nas ruas. Então, dificilmente você vai encontrar telefones públicos nas ruas, o popular orelhão. Então, ou você vai encontrar telefones públicos mais em repartições públicas, em hospitais, em escolas e assim por diante. Você vai encontrar, dificilmente você vai encontrar eles nas ruas hoje em dia. Então, hoje em dia, com a popularização do celular, os orelhões praticamente deixaram de existir. Se você reparar, na nossa escola tem um próximo da secretaria. Existe um telefone público lá, assim como a maioria das escolas também possui. Vamos lá para a nossa atividadezinha para nós terminar a nossa aula, então? Então, a gente percebeu hoje que o telefone tem um papel fundamental no processo de comunicação, mas principalmente que ele passou por um processo de transformação até chegar nos dias de hoje com os telefones modernos. Então, vamos lá, pega seu caderno, faça o cabeçalho, faça a margem bonitinho, peça a ajuda de alguém para você fazer a nossa atividade de hoje. Nossa atividade de hoje é muito legal e muito simples também. Para quem não tem o nosso modelo, esse é o nosso modelo de cabeçalho, então você pode estar utilizando ele. E vamos lá para a nossa atividade, então? Observe as imagens dos meios de comunicação abaixo, depois desenhe os três mais utilizados por você e escreva o nome deles. Então, você vai desenhar o nome dos três mais utilizados e escrever o nome. Você vai desenhar e escrever o nome dos modelos que você mais utiliza. Qual você utiliza mais? O jornal, o rádio, a televisão, o telefone, o computador ou são as cartas? Qual você utiliza mais? Ah, e não se esqueça de colorir, hein? Toda obra de arte precisa de cor para ganhar vida. Então, essa foi nossa aula de hoje, pessoal. Muito obrigado pela nossa aula de hoje. Tchau, tchau. Até a próxima.